E aí, pessoal? Hoje eu queria falar sobre a extinção da polícia de Minneapolis. Não sei se vocês viram, mas chegou a notícia de que a cidade de Minneapolis vai extinguir a polícia, vai desmantelar a polícia de Minneapolis. Na verdade, Minneapolis é a cidade dos Estados Unidos, onde começou, né? Foi a morte do George Floyd, sufocado pelo joelho de um policial, que já tinha histórico de violência policial, e isso se alastrou pelos Estados Unidos, as manifestações. Em Washington, a Casa Branca foi cercada, o Donald Trump teve que se esconder num bunker. É... Na verdade, foi um negócio muito sério, está sendo muito sério. Isso se alastrou em vários lugares do mundo. Eu vi imagens de Berlim lotada, vários lugares. No Canadá também teve várias cidades que tiveram grandes protestos contra a violência policial, contra o racismo. E eu queria explicar nesse vídeo aqui sobre o desmantelamento da polícia de Minneapolis, porque eu acho que ela pode ser uma grande reflexão para a gente. Bom, nos Estados Unidos as polícias se organizam de uma maneira um pouco diferente do Brasil. No Brasil, para vocês entenderem, nós temos as polícias. Basicamente as polícias elas são estaduais. Então, nos estados você tem a polícia civil e a polícia militar, que é por cada estado. Aí no âmbito federal você tem a polícia federal. E recentemente você tem nos municípios as guardas municipais, que ainda há uma discussão sobre as suas funções. Basicamente ela é para proteger patrimônio público, mas segundo a nossa Constituição, segurança pública você faz de responsabilidade, você faz pelos estados, basicamente pela polícia militar e pela polícia civil. Bom, nos Estados Unidos você tem as polícias nos municípios. E aí o caso de Minneapolis é isso. Minneapolis é uma cidade onde tem muito histórico de racismo. É uma cidade, né, para os padrões, padrões brasileiros, no caso, né, para os padrões americanos também, mas principalmente para os padrões brasileiros, é uma cidade média. 400 e tantos, 500 mil habitantes. Mas é uma cidade que tem forte segregação racial, e, enfim, esse histórico de violência, porque é importante que a gente entenda que não, isso tudo não está acontecendo porque um policial malvadão, né, se exacerbou e matou uma pessoa. É muito mais profundo. A insatisfação com o racismo nos Estados Unidos, né, é muito forte, é estrutural, há muito, né, desde a fundação dos Estados Unidos, assim como no Brasil. Mas em Minneapolis o que aconteceu? Depois de tantos protestos, depois de tantos dias, o que aconteceu? O equivalente à Câmara Municipal brasileira, digamos, né, os vereadores seriam assim de Minneapolis, já se manifestaram em sua grande maioria que eles vão desmantelar a polícia. E o que significa isso? Não é que não vai ter mais policiamento na cidade, mas eles vão acabar com a instituição do jeito que ela é hoje. Eles vão reestruturar, obviamente que isso não é do dia para a noite, mas eles vão reestruturar a sua polícia com caráter comunitário, com caráter democrático, com caráter de escutar a população, porque perceberam que sem isso ficou insustentável, que vários representantes, né, que seriam os vereadores do Brasil, digamos assim, já se manifestaram que não tem como reformar uma instituição como a polícia de Minneapolis. E provavelmente isso vai se alastrar por outros lugares. E isso é muito interessante porque eu queria refletir sobre, eu acho que isso traz algumas lições. Primeiro, às vezes a gente trata algumas coisas como imutáveis e nada é imutável, né? Nada deve parecer, como já diria Bertolt Brecht, nada deve parecer impossível de mudar. Nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Então, isso é a primeira coisa. Outra coisa, as instituições, elas são mutáveis. A gente tende a achar que sempre foi assim, como não será, como vai ser diferente? Sim, as instituições mudam. As instituições se transformam e elas não se transformam necessariamente com o desejo de um governante. As leis, a organização do Estado, dos governos, elas são feitas baseadas em leis. E as leis, elas são feitas, né, por representantes, mas o Yering, que é um autor iluminista, não é de hoje, né, ele é um autor iluminista que ele vai dizer o seguinte, que ele tem um livro que eu gosto muito de citar ele, que ele chama Luta pelo Direito. E o que ele diz? Que o direito, as leis, elas são feitas através da luta, das ruas, das pressões de todo tipo. Então, isso, eu acho que esse exemplo da polícia de Minneapolis, ele solidifica, ele cristaliza o que eu costumo dizer nas minhas aulas, que é a questão
dos da lei. A lei ela é capaz de mudar, as instituições são capazes de mudar através da pressão. E cada um faz a pressão que tem. Um empresário, os esquemas, né? Muitos empresários vão entre quatro paredes nos gabinetes, financiam campanhas eleitorais para que as coisas mudem. E a população, a sociedade civil em geral, tem outros tipos de pressão. E as manifestações, a rua, a pressão política, ela é um dos meios. E isso mostra, né, na verdade, que se as pessoas não tivessem, se não tivesse tido uma explosão, talvez não tivesse tido esse encaminhamento. Não é o único, mas para mostrar o seguinte, as instituições, a realidade ela pode mudar, as leis e as instituições podem mudar. E isso que aconteceu em Minneapolis, esse desmantelamento da polícia proposto, né, e lógico que vai ter toda uma construção disso, mas a Câmara já, a Câmara lá, claramente, majoritariamente já decidiu isso. Isso está em vários sites de notícia, dá um Google aí, em sites confiáveis, evidentemente. A primeira notícia que eu vi isso foi no site da França, aí eu fui atrás para saber, eu vi através de um site do Le Monde, e aí a partir disso eu fui fazendo as pesquisas, então sempre cuidado com fake news, cuidado com notícias falsas e desinformações, mas procura, eu vou colocar nos comentários aqui alguns links para vocês olharem, mas eu gosto disso, de pegar um exemplo para explicar essa questão de que as manifestações da pressão popular vai desmantelar a polícia. E para que isso é interessante para nós no Brasil? Não é de hoje que se discute a reformulação das polícias, a reformulação de uma série de instituições relacionadas à segurança pública, e acho que quiçá os Estados Unidos nos inspire a refletir sobre isso. Não é de hoje que tem uma discussão sobre a desmilitarização das polícias. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma polícia única, você não tem uma polícia militar, uma polícia civil, e se confundem. Na verdade, você precisa de uma polícia baseada na valorização do policial, na participação comunitária. Você precisa de uma polícia transparente, uma polícia eficiente. O Brasil é um dos países do mundo onde a polícia mais mata e mais morre. Então você precisa de uma valorização dos policiais, atuar com inteligência, com mais cérebro e menos pólvora, né, para combater a violência. E eu acho que Minneapolis nos inspira com relação a isso. Bom, então a boa notícia é que a polícia de Minneapolis vai ser desmantelada e vai ser reestruturada sobre uma outra organização e uma outra estrutura totalmente nova. E vamos ficar atentos para os próximos passos e que isso nos inspire a continuar sonhando, que as coisas podem ser diferentes e que nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Se você gostou desse vídeo, se você, né, curte as coisas que eu estou postando por aqui, curte, compartilha, divulga para os amigos. Se você está assistindo fora do YouTube, eu peço que você vá para o YouTube, se inscreve no canal, dá um like lá, ativa o sininho para nos estimular, para subir esse vídeo e nos estimular a fazer cada vez mais esse tipo de coisa, pesquisar. E se vocês têm ideias e queriam que eu falasse sobre alguns outros aspectos, deixa nos comentários que eu vou fazer esses vídeos aí para tentar contribuir com a explicação sobre alguns assuntos relacionados ao direito, à política, à economia, um pouco do que eu venho estudando aí nos últimos anos. Um abraço e até a próxima.